Olá, confreiros e confrades, eno-apaixonados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eno Experiências. O episódio de hoje é especial, emocionante e muito simbólico para mim e para a história da comunicação, do turismo e do desenvolvimento de Poços de Caldas. O nosso convidado é alguém que ajuda a projetar cidades, destinos e histórias pelo Brasil e pelo mundo. Um comunicador nato, um apaixonado por turismo, um construtor de pontes entre pessoas, culturas e lugares. Foi ele quem acreditou lá atrás que o conteúdo bem feito tinha poder de educar, encantar e transformar. Foi ele quem abriu as portas da televisão para mim, quando o vinho ainda era visto apenas como um produto e não como cultura, experiência e linguagem. Hoje, ele é referência nacional em turismo televisivo, idealizador e apresentador de um dos programas mais longevos e respeitados do gênero e alguém que conhece como poucos o Brasil profundo, suas paisagens, sua gastronomia e sua alma. Além disso, ele teve um papel estratégico na gestão pública, ajudando a reposicionar Poços de Caldas como destino turístico em um momento decisivo da cidade. Hoje a conversa é sobre vinho, gastronomia, turismo, economia da cidade, mas acima de tudo sobre imagem, legado e visão de futuro. E o Deu Pereira, seja muito bem-vindo ao podcast Eno Experiências, meu amigo. Ô, Fábio, que prazer estar aqui. Faz tempo que a gente está devendo essa visita, porque, afinal de contas, quando você me formulou a proposta, eu estava no meio de um projeto que não podia ser descontinuado nem interrompido. E eu queria ter paz, principalmente tempo para vir aqui, para bater esse papo com você, com o seu público telespectador, para a sua audiência, né? E para mim realmente é um grande prazer. Primeiro porque eu estou entre amigos, entre você aqui e o Rodrigo Assis, que eu tenho o maior respeito, carinho e profunda admiração pelos dois. Tanto pelo trabalho profissional como pessoal também, pelo nosso relacionamento pessoal. Então, portanto, estou me estendendo demais para dizer muito obrigado. Ô, meu querido, seja bem-vindo aqui, ó, um brinde e que essa aqui seja apenas a primeira de muitas visitas que você vai fazer aqui no podcast. E dos inúmeros brindes que nós já fizemos pela vida. Exatamente, isso a gente vai seguindo firme contando essa história. E o Deu, antes da gente falar então sobre turismo e televisão, eu quero começar por essa taça, pela história do vinho, porque o vinho sempre foi uma ponte entre nós dois. A gente está junto já há muito tempo e sempre contando histórias, causos que o vinho permite fazer essa aproximação. Vamos contar, então, para os nossos telespectadores, como é que começou a tua relação pessoal com o vinho? Ele entrou primeiro como uma curiosidade, ele entrou como prazer ou, de repente, como uma ferramenta cultural, já numa atividade profissional? Bom, primeiro nós moramos numa região que a maioria da população tem origem italiana. Então, por aí, a minha esposa é italiana, Danza, por parte de mãe, e Érico, pelo lado de pai. Então, quer dizer, a população de Poços de Caldas tem essa característica. Então, o vinho já está presente desde muito antes, né, de eu vir morar em Poços de Caldas. E o vinho, assim, quando a gente é mais jovem, está na universidade, está na faculdade, não faz muito parte do nosso dia a dia, tá, o vinho, quando a gente está naquela fase de universidade. Lembrando bem, Fábio, que a minha formação original é que eu sou engenheiro, né? Depois que eu fui para a comunicação. Eu estou na comunicação há 25 anos. Então, quer dizer, basicamente, eu comecei a ter contato com vinho, mas não sabia basicamente como tratar esse assunto, como apreciar um vinho, como escolher o vinho, como distinguir um vinho. E conforme você disse aí, você me permite, se eu alongo um pouco na resposta, porque eu tenho que ter um contexto, começo, meio e fim, coisas de engenheiro, né? Sim. Eu tomava vinho, como todos tomam vinho, mas eu não tinha assim, não vou dizer método, mas não tinha assim uma forma de aprender, apreciar, de extrair tudo que o vinho oferece. E como eu tenho um programa de turismo há 15 anos, que eu apresento na TV, já esteve na Record, na TV Clima Tempo, no SBT, mas principalmente na TV Apóstolo, onde ele nasceu, eu tive a oportunidade de gravar em Mendoza, na Argentina. Foi lá que realmente despertou para o mundo do vinho, porque eu não conhecia entre um vinho e outro, a característica de um e outro. E depois eu falo da nossa eno-experiência. Sim. Mas o interessante é que lá eu tive a oportunidade de provar vários tipos de vinhos, dar uma
pré-classificada no vinho, que depois nós vamos falar sobre isso também, mas foi aí que eu tive aquele prazer, aquele gosto, aquela sensação que o vinho é muito mais do que uma bebida cor de vinho, que ela te proporciona experiências, te proporciona viajar pelo mundo do vinho. E foi lá em Mendoza que eu fui a algumas vinícolas e que eu aprendi os aromas, os teores alcoólicos e por aí adiante. E eu me recordo também, lá atrás, em 2012, quando a gente se conheceu, existia um comportamento em torno do vinho que era diferente do comportamento de hoje e que realmente chamava a atenção, mas não tão assíduo e tão intensamente como são nos dias atuais. E você contou uma história para mim da uva Malbec, dessa viagem que você esteve lá em Mendonça e que isso depois entrou dentro do meu vocabulário e eu conto isso para todo mundo. Foi muito legal isso daí. Então, além da história Malbec, para a gente contar isso para os nossos telespectadores, o que mais te chamava a atenção naquela época, né, do momento então que você estava entendendo esse cenário de uma forma diferente e, principalmente, o que mais marcava? Era o produto, na época, o conhecimento ou a experiência que estava sendo criada ao redor da taça naquela mudança de, vamos falar assim, de geração do mundo do vinho? Bom, na verdade é o seguinte, quando a gente está produzindo um conteúdo de turismo, é uma concentração muito forte focado naquilo que você está fazendo. Então, o meu foco naquela época que eu fiz a primeira matéria sobre vinícolas, lá em Mendoza, o meu foco era levar para o telespectador a experiência de estar numa vinícola. Mas aí que surgiu aquela mudança, quando eu provei antes uma explicação, uma técnica de como tomar o vinho. Não jogar na garganta, colocar na boca, sentir nas papilas gustativas, todo o sabor, o que o vinho pode te proporcionar. E aquilo ali deu uma mudança no rumo até da matéria, né? Não pelo fato do vinho, mas pela história do vinho, pela forma de se produzir o vinho, a forma de se apreciar. Uma vez eu fui numa palestra, depois não vou falar das nossas. Tá bom. Eu fui numa palestra sobre o vinho, um vinho italiano, era um vinho doce. E eu me lembro muito bem que era um vinho que tinha o selo da Ferrari. E o que acontece? O apresentador ou palestrante, na hora de provar o vinho, ele colocou o blazer. E falou, para tomar esse vinho eu preciso estar dignamente trajado. Sabe, são coisas assim, gestos, coisas que te levam a lembrar que você tem que ter muita gratidão por quem colocou o vinho aqui na sua taça. Aqui na garrafa tem trabalho, tem tradição, tem acordar cedo de manhã, dormir tarde à noite, se dedicar, rezar, pensar que a produção tem que sair da forma que deveria sair. Então, quer dizer, existe tradição de família, existem famílias inteiras trabalhando para que o produto final seja bom. E quem foi na Itália, quem conhece bem a Itália, sabe muito bem disso. Num dos programas que eu gravei na Itália, é que cada restaurante tem seu vinho próprio, produzido por uma família específica. Então, quer dizer, não é um negócio. Isso é um plano de vida. Isso é história de vida. Isso é tradição de vida, tradição familiar. Então, é muito bacana a gente saber que o vinho é muito, 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 muito mais do que simplesmente uma bebida. E a história da uva Malbec? Como é que nasceu, então, o nome Malbec? Lembrando que Malbec é uma uva francesa lá do sul de Cahors, da França, e ela veio para a Argentina e se transformou na uva emblemática da Argentina. Mas eu lembro que você ouviu essa história da uva Malbec do passarinho. Você quer contar isso? Não, eu quero que você conte. Eu tenho essa responsabilidade? Isso foi lá em Mendoza que eu vi essa história com H. Aliás, diz que história com H e coelho, hoje é tudo uma coisa só. É que essa uva, ela veio para a Argentina, da Europa, ela não tinha produzido bons vinhos na Europa. E ela era chamada de uva Malbec. E depois eu explico por que o Malbec. Mas, basicamente, ela veio da Europa para a Argentina
E na Argentina ela produziu bons vinhos. Ela produziu um produto de alta qualidade. E eles ficaram surpresos com aquilo. E descobriram que a diferença, o que se produzia com essa uva na Europa e na Argentina, era o terroir. O terroir que é o conjunto de efeitos de solo, clima, altitude, temperatura, que provocam tudo o terroir. Você me corrija se eu estiver errado, viu, Fábio? Perfeito. Bom, lembrando que isso eu aprendi com o Fábio, tá? Então, o que acontece? Ele chamava a uva de Malbec. Malbec em francês quer dizer bico mal, mal bico. Porque nem passarinho não gostava de bicar a uva. Então, era a uva Malbec, bico mal, mal bico. Como ela produziu bons frutos, o Malbec continuou. Assim como a Casa de Diablo, como é que é? O do vinho chileno... A Carmené? Não. Bom, então o que acontece? Ficou aquele estigma. Eles usaram isso, Casilheira de Diabo. O Casilheira da Diabo, sim. Continuou o nome, e o nome permanece e é um dos vinhos mais vendidos no mundo. Então, você me desculpa a falha aí. Imagina. Então, o que acontece? A uva ficou sendo conhecida como Malbec, mas, na verdade, os argentinos chamam de Bombec, bico bom. Bico bom. Mas você vê que uma uva que não deu certo numa região lá na Europa, deu certo numa outra região. Então, isso é uma magia? Não, isso é técnica. Isso são condições, variações de fatores que façam que as coisas deem certo. Foi muito legal você ter contado essa história naquela época, porque eu já estava no mercado do vinho já há alguns anos, você foi numa vinícola na qual a importadora que eu trabalhava vendia esses vinhos no Brasil. E aí eu tive a oportunidade de encontrar com o enólogo num dos eventos e contei essa história para ele. E ele ratificou, ele endossou a história e ele falou, é isso mesmo. Essa é a história com H, viu, gente? É a história com H mesmo. Meu querido, e ao longo dos anos, você também acompanhou a evolução do vinho no Brasil, não apenas como consumidor, mas principalmente nas suas viagens que você andava fazendo o acompanhamento das histórias, e você ainda faz essas viagens até hoje, mas o que é bacana é que você, ao se despertar para isso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, quantas dezenas de países que você já visitou. Então, na sua visão como comunicador, por que o vinho hoje, ainda hoje, é um conteúdo poderoso para contar histórias, do famoso e moderno storytelling? Bom, eu acho que o vinho é muito mais do que uma bebida, conforme eu falei antes. Sim. Eu acho que o vinho é agregador de pessoas. Eu entendo, quando eu falo acho, eu quero substituir porque eu entendo que o vinho é um fator de agregador de pessoas. O vinho faz grandes amizades, o vinho converge várias pessoas e o vinho conversa a nossa linguagem. Então o vinho é muito mais do que isso, é muito mais do que uma bebida. Além de tudo que eu falei sobre a história de colocar um vinho dentro de um engarrafamento, de invasão ou de colocar dentro de uma taça, mas o vinho é muito mais do que isso. O vinho é fator social, que eu acho que é isso que encanta muitos enólogos e é isso que encanta muitas das pessoas que são apreciadoras de vinho. Então o vinho é muito mais do que isso. Lembrando que você sabe muito mais do que eu sobre essa história do vinho, o vinho nasceu mais de 6.000 anos antes de Cristo. Então, quer dizer, não foi de ontem para hoje. Não foi descobrir isso agora há pouco tempo. Há 6.000 anos antes de Cristo, ou seja, 6.500 anos, 6.000 anos antes de Cristo, ou 6.500 anos antes de Cristo, já se tem registro do vinho. Então, quer dizer, é uma das bebidas mais antigas que se pode ter notícias. Então, quer dizer, tem uma história do vinho até aqui. Eu não posso contar essa mesma história com relação à cerveja, eu não posso contar, que eu não sei. Eu não posso contar essa mesma história sobre o uísque, eu não posso contar essa mesma história sobre algumas outras bebidas. Mas o vinho tem uma história.
E é uma história que, inclusive tem uma história que está na Bíblia, que conta a história do vinho, que conta das bodas de Caná. Então, quer dizer, o vinho realmente conta a história para a gente. E a gente, se você observar que nós somos apenas um ponto entre o infinitamente antes e o infinitamente depois, nós somos um tracinho no ponto, no tempo, no espaço. E o vinho pertence muito mais a esse tempo de espaço do que nós. É muito legal você evidenciar isso, porque eu trabalho muito essa questão também da quantidade de conhecimento, de informações que uma pessoa pode acumular em relação ao mundo do vinho, e muitas das vezes surgem pessoas que falam, eu sei tudo de vinho, eu sei tudo de vinho, eu sei tudo de vinho. E eu sempre falo, quando você escutar essa frase, desconfie absurdamente, porque quem fala que sabe tudo, na verdade, não sabe nada, porque a quantidade de história, a quantidade de cultura, de garrafas de vinho, se ele tomar 10 garrafas de vinho por dia diferentes e nunca mais repetir, ele ainda não vai saber de tudo que existe no mundo do vinho. A gente está vivendo um momento muito bacana aqui no sul de Minas e também aqui no interior do estado de São Paulo, as cidades vizinhas aqui, as nossas co-irmãs, com esse surgimento das vinícolas premiadas mundialmente e a busca crescente de um turismo de experiências em torno do vinho. É por isso que a gente tem esse programa, para a gente trocar essas experiências e levar isso a conhecimento do público, para as pessoas abrir um pouquinho a mentalidade, apesar da gente saber que é uma bebida alcoólica, que a gente tem que tomar cuidado. Eu sempre falo, se for beber, não dirija. Se você for tomar vinho, sempre se hidrate, tome bastante água para você manter seu corpo hidratado e tal. Em setembro agora de 2025, o governador Romeu Zema ele sancionou uma lei que ele promoveu a nossa cidade vizinha aqui de Andradas como a capital mineira do vinho. E exatamente porque você falou lá na nossa tradição, né, dos italianos que vieram, as famílias, e isso realmente repercute há mais de séculos, né? Você acha possível que o vinho ele ajude a criar vínculos cada vez mais profundos entre as cidades e principalmente as experiências que estão aqui na nossa região? Ou, falando politicamente, cada uma deve contar a sua própria história? Bom, primeiro eu queria voltar um pouquinho só na nossa entrevista, se você me permite. Imagina, claro. Mesmo porque também eu acho que essa liberdade que você nos dá é muito importante. Sim. Você diz que quem diz que sabe tudo de vinho é porque você desconfia dele. Aliás, quem sabe tudo de tudo não sabe nada de nada. Sócrates dizia, só sei que nada sei. Exatamente. Um filósofo. Então, quer dizer, se ele falou isso, quem somos nós, pobres mortais, para dizer que conhecemos tudo? Quando o governador Zema, agora no assunto que você me perguntou, quando o governador Zema esteve aqui em Caldas para acompanhar a produção de vinhos aqui na cidade, ele me convidou para estar com ele e almoçamos na vinícola, não é bem na vinícola, lá na fazenda Carvalho Branco, do Murilo. E eu estive com ele lá. Foi quando ele teve ciência dessa produção de vinhos aqui em Caldas. Então, quer dizer, o vinho de Caldas trouxe não só o governador como pessoa política, mas trouxe o governador como uma pessoa divulgadora de Minas Gerais. E o vinho além daquilo que eu falei de agregar pessoas, divulgar e elevar e divulgar regiões. Então é motivo de crescer, evoluir esse trading que é muito importante. Eu acho que o Brasil hoje está num outro patamar. Não só Minas, como no Brasil de forma geral, na região do Rio Grande do Sul, até no Nordeste, produzem bons vinhos, boas uvas. Então, o que acontece? A situação mudou um pouco. Antigamente, aliás, eu falei aqui do vinho Constoro, a gente só acreditava nos vinhos importados. Hoje, os vinhos brasileiros, eles são motivos de referência no país para o mundo. Então, por isso que o governador esteve aqui, eu estive com ele na visita lá na Fazenda Carvalho Branco, e nós apreciamos bons vinhos. Então, quer dizer, o vinho é um motivo de crescer até o PIB do estado, do país, e isso é muito importante. E a gente entende que, por exemplo, eu já tomei vinho na região de Bordeaux, na França.
Naquela época, como eu não entendia nada de vinho, confesso que não fez diferença para mim, para minha vida. Hoje, eu já saberia distinguir um pouco o que é um vinho de boa qualidade, um vinho de menos qualidade, vamos dizer assim. Não existe vinho ruim. O que acontece, o vinho bom é aquele que te agrada. Mas o que eu entendo é o seguinte, o vinho é motivo de exportação não só do produto, mas do nome do país e exportação principalmente da cultura de um país. Junto com o vinho, vai a bandeirinha do Brasil lá. E isso quer dizer, divulga o país fora do país. Nós temos bons vinhos, eu gosto muito dos vinhos australianos, gosto muito dos vinhos da África do Sul, gosto muito dos vinhos portugueses, mas eu estou começando a apreciar e prestar uma atenção específica nos vinhos nacionais hoje. Olha que bacana isso. E esse é um depoimento real, a gente já está junto nessa jornada, a gente sabe das experiências que a gente vem tendo, e o mais importante é que a gente está conseguindo fazer com que as pessoas percebam a importância dessa cultura, porque o vinho ele é tido como alimento em muitos países, né? Faz parte, por isso que tem que ter essa responsabilidade de falar de uma bebida alcoólica. Mas, ao mesmo tempo, isso impacta diretamente na formação de empregos, gerar renda para a cidade e, principalmente, envolvendo as pessoas, quando elas têm consciência da importância que isso faz como um todo, isso muda o dia a dia das pessoas. Para a gente fechar esse bloco, e a gente vai continuar falando um pouquinho de vinho também nos próximos, mas também quero falar de gastronomia. Eu quero falar do Ildeu. Se você tivesse que escolher, você falou aí de África do Sul, você falou de Portugal, de Austrália, uma região ou um país produtor de vinhos, pode incluir o Brasil aí também, mas que represente a sua trajetória de vida, tanto pessoal quanto profissional, dos desafios que você tem. Vamos lembrar do Ildeu lá, criança, crescendo, né, virando adolescente, adulto, profissional, engenheiro, e hoje esse mestre na área da televisão e do turismo. Qual região representa Ildeu Pereira, ou qual país seria? Qual vinho e por quê? Existem duas uvas que eu gosto muito. Uma é a Cabernet Sauvignon, que eu gosto demais pela suavidade da apresentação do produto final, que é o vinho com a uva Cabernet Sauvignon. E eu gosto muito Cabernet Sauvignon do Chile, tá? Principalmente no Vale Central, onde entra uma corrente marítima ali, que produz um terroir propício para cultivo dessa uva. E, eu só quero dizer que isso tudo eu aprendi com o Fábio. Tá? E a outra uva que me leva, assim, que eu gosto e tenho como preferência também, independente de eu ter começado por ela, é a uva Malbec. O vinho Malbec é um vinho muito marcante, que tem uma coisa muito importante, que chama-se personalidade. Então, é um vinho que me agrada muito. E eu não sei ainda conjugar gastronomia com o vinho, qual o pertencimento que um tem do outro. Mas eu entendo que o Malbec, ele acerta comigo em todos os pratos que eu escolho. Independente de eu estar certo, de eu estar errado. Pelo menos, se eu errar, eu erro por pouco. E aquele vinho para todas as horas e todas as ocasiões. Um brinde mais uma vez, meu querido. Tá vendo, minhas confrades e confrades? O vinho é tempo. Ele é escuta e ele é encontro. Ele aproxima, melhora os relacionamentos e promove momentos únicos que eternizam. Mas o propósito não é fazer do vinho o ator principal, mas sim um belo coadjuvante que ofereça suporte aos protagonistas, apoiando o desenvolvimento da narrativa e principalmente enriquecendo o enredo e também enriquecendo a história que a gente vai contar para todo o nosso público. E você que está nos ouvindo aí agora, qual é o vinho que marcou uma fase importante da sua vida? Conta aqui pra gente, faço questão de contar no próximo episódio, tá bom? E falando em experiências que educam e conectam, a Trebbiano Vinhos é referência em curadoria, atendimento e orientação consciente. Uma loja que entende que vinho não é sobre preço, é sobre o momento certo. Trebbiano Vinhos, escolha com confiança, brinde com prazer.
Na Trebbiano, cada prateleira revela descobertas. De rótulos especiais de vinhos a uma seleção incrível de bebidas nacionais e importadas. Aqui você encontra queijos frescos, pães artesanais, carnes nobres, doces e delícias que transformam qualquer ocasião. E para quem valoriza saúde e qualidade, os produtos Lete e a linha natural da casa são puro cuidado e sabor. Trebbiano, tudo o que você ama com carinho em Poços de Caldas. E voltamos. Ildeu, o turismo sem gastronomia não cria memória. Tem que ter esses laços. E isso está conectado diretamente. E você vive isso de perto em dezenas de cidades, estados, países e culturas diferentes. Eu sempre comento aqui que a gastronomia, ela reflete a cultura de uma sociedade. Você quer conhecer um pouquinho as pessoas que moram ali? Sente-se à mesa, experimente o prato que está sendo servido e observe como você está atendido. Então conta pra gente aqui também, qual que é uma memória sua, uma memória gastronômica mais marcante entre as viagens que você fez? Cita aquela que ficou na lembrança anos depois, assim, que você traz isso e fala, cara, que bacana contar essa história. Eu vou exagerar aqui, tá? Tá bom. Pelo seguinte, que é uma coisa que não é normal. Eu nunca tinha comido caviar na minha vida. Ah, olha que legal. Tá? E eu fui fazer uma viagem para a Rússia e serviram vinho com caviar. Vinho russo com caviar. Não é nada assim extremamente chique lá, caviar é igual arroz com feijão aqui. E foi uma experiência diferente. Não vou dizer que foi a melhor experiência, mas foi uma experiência marcante, uma experiência surpreendente. Fica parecendo que a gente está querendo falar, não, tomou vinho com caviar. Olha, para mim não fez tanta diferença assim, mas foi uma coisa que me marcou, porque eu nunca imaginei que uma coisa combinava com a outra e nunca imaginei também que fosse acessível a qualquer pessoa que estivesse fazendo aquela viagem que nós fizemos na Rússia, que nós viajamos 2.200 quilômetros pelo rio Volga. Saímos de Moscou, fomos até São Petersburgo, fica lá no Golfo da Finlândia, perto já no Golfo da Finlândia, no final da Rússia, lá na fronteira russa, né? Do outro lado já fica a Finlândia. Então, quer dizer, isso era uma coisa natural, porque eu imaginei que o russo só tomava vodka, e não, eles tomam vinho e se produz vinho na Rússia, independente do clima tão rigoroso que existe lá. E é legal você contar essa história, porque, por exemplo, a Rússia, se eu não me engano, acho que é o 11º ou 12º maior produtor. Tanto a Rússia quanto a China ainda não estão figurando entre os 10 maiores, mas estão ali 11º e 12º. E isso está crescendo, sendo descoberto, e as pessoas estão tendo interesse em buscar novidades. Por isso que é legal a gente contar essas experiências aqui, porque a gente pode promover também nos próximos eventos. Ô, Fábio, se me permite interromper, pela surpresa que me levou a contar essa história. Eu quero que você, inclusive, intensifique essa história para a gente. Pois é, não. Simplesmente foi servido, eu não sabia nem o que era. Aí eu tive que perguntar pelo Google Translator, né, para o garçom que nos serviu no navio, que era aquilo, que eu não sabia o que era aquilo. Bom, eu quero saber pelo menos se o que eu estou ingerindo ali, né? O que estão nos servindo. E se a gente trazer isso para o nosso dia a dia, né? As pessoas falam assim, tem a música do Zeca Pagodinho, né? Nunca vi, só ouvi, nunca vi nem comi, só ouço falar, né? A história do caviar. Mas realmente são experiências que são marcantes. Agora, até com base nessa experiência, na sua visão, o que transforma, então, uma refeição comum, que para eles talvez seja uma refeição comum, porque assim como você falou, o arroz e feijão para nós aqui é uma refeição comum, em uma experiência gastronômica memorável, principalmente para quem é de fora e está vindo visitar a gente? Bom, na verdade, o que muda quando você vai de um país extremo para um outro país, basicamente na culinária, basicamente a expectativa que você tem. Por exemplo, lá não se come essas frutas tropicais, assim, com banana, com coco. Acarajé não tem acarajé lá. Então eles vêm para cá querendo isso. E nós vamos para lá querendo o que tem de bom lá. A vodka russa, eu recomendo, é uma coisa fantástica. Não, logicamente, divulgando aqui bebida alcoólica, mas eu estou falando sobre uma experiência diferente. Não é uma coisa que desce queimando na garganta. E é parecida mais com licor. O vinho de lá não é um vinho tão assim macio como a gente vê
a gente experimenta vinho de outros lugares, mas é agradável, é palatável. Isso aí é que é importante. Então, o que muda de um lugar para o outro, principalmente estou falando de lugares extremos, onde eu já estive, lugares mais próximos, o que muda exatamente é a curiosidade e o experimentar, ter experiências novas, né? É legal também porque você está falando aí, por exemplo, como que a gastronomia ela ajuda a contar a história de um lugar. E as pessoas, às vezes, por morar ali, não tem noção do impacto que ela causa na vida das outras pessoas. Porque para ela é tão comum aquilo ali no dia a dia que ela não imagina que quando chega uma outra pessoa, agora você falou de dois extremos, né? Chega lá e experimenta aquilo que para ela no dia a dia, ela não tem essa reflexão. Por isso que a gente está aqui, para a gente intensificar essa percepção. Aqui em Poços, por exemplo, a gente tem o hábito de enxergar a gastronomia dentro de um posicionamento turístico dentro da cidade. Nós temos excelentes restaurantes, a gente está no estado de Minas, né, que tem uma gastronomia reconhecida mundialmente, né, e a gente sempre cria uma expectativa muito grande em cima do turista quando ele chega para cá. A gente trabalha muito aqui na cultura da cozinha regional, a gente gosta de valorizar isso, principalmente, por exemplo, esse queijo aqui. Esse queijo aqui, ele vem de uma cidadezinha de 4.000 habitantes aqui do sul de Minas, o queijo da cidade de Alagoa. É um queijo que tem aqui 2 meses de cura e ganhou agora entre os melhores queijos do mundo lá na França. Então, assim, uma cidadezinha de 4.000 habitantes, às vezes o produtor não sabe nem o que fazer para fazer propaganda. Mas, quando isso chegou lá nos grandes centros, todo mundo falou, uau, que coisa espetacular. Então, você acredita que a cozinha regional e os ingredientes regionais possam ser um diferencial competitivo nos destinos turísticos para a pessoa que vai tomar a decisão para onde eu vou, essa cozinha regional vai impactar na decisão dele? Com certeza. Você falou do queijo, posso te dar os exemplos de queijo. O queijo de Alagoa, aliás, fizeram o maior queijo do mundo, né? Mais de 1 tonelada de queijo. Ele ganhou esse prêmio na França e não é pela primeira vez. Recentemente eu fiz uma matéria em Cerro. O queijo do Cerro é um queijo referencial no mundo. Então, quer dizer, nós estamos falando só do queijo. Eu não estou falando das demais comidas típicas, assim como carne na lata, essas coisas. Mas, assim, a gastronomia, aquilo que é típico. Aliás, o queijo também passa pela característica do terroir, para ele ser um produto de boa qualidade. Então, ele passa a ser uma referência e passa a ser uma forma de chamar o turista, de crescer o turismo da cidade. Principalmente, você falou aqui que esse queijo é de uma cidade de 5.000 habitantes. Não importa a quantidade ou o tamanho da cidade, o que importa é a qualidade do produto final. Então, se você faz muito bem feito, aquilo promove e alavanca o turismo da cidade. Estive em Carrancas também, agora há pouco tempo. Você vê que a gastronomia de lá é uma referência. Então, a gastronomia, por exemplo, de Ouro Preto também é uma referência. Então, basicamente, cada lugar tem a gastronomia para que possa atrair o turista. Porque o turista é atraído por várias coisas. Os atrativos turísticos, a beleza natural, o povo, a história, o acervo histórico e a gastronomia, logicamente, entra dentro desse contexto junto com a produção de vinhos e bebidas. Tá vendo, pessoal? É legal a gente ouvir isso também do Ildeu, porque o programa Especial Turismo, pesquisa depois aí no Google, Especial Turismo, dá uma olhada em todo o material. Eu estou falando para você que não conhece, porque aqui em Poços de Caldas, passa na TV Poços, são várias retransmissões aqui em cidades aqui do sul de Minas, mas também está na internet. Isso é assistido nos Estados Unidos, em todos os países do mundo, tem público constante, há muitos anos já. Eles mostram pratos, cozinhas e também mercados locais, e mostra o impacto que isso tem no desejo de viajar. Agora, Ildeu, vamos trazer um pouquinho dessa tua experiência. Então, na transformação dessa cultura, pegamos lá o ingrediente regional, o produto regional. Qual é o impacto que você vê dos restaurantes, dos bares e principalmente também do chefe de cozinha, aquele profissional que vai transformar aquele produto no prato final, na construção da imagem dessa cidade, dessa região, turisticamente falando? Bom, mas eu resumo isso numa palavra só. Chama-se harmonização. Harmonizar um prato com os produtos da região e que você torne esse prato palatável
com aqueles produtos que você tem ali, sem importar produtos de outra região. Por quê? Você passa a ter uma personalidade gastronômica na cidade. Eu não sou especialista em gastronomia, mas a gente já provou de tudo. Agora, você fica muito feliz, eu fico muito feliz, quando alguém diz para mim, olha, eu fui lá na Serra da Canastra para provar daquele queijo que você mostrou. E digo até mais, teve pessoas que foram à Praga, na República Tcheca, para provar alguns pratos que nós provamos lá com vinho verde. Então, quer dizer, são coisas assim que específicas de cada lugar e que demonstram que existe uma assinatura local. Então, voltando à pergunta original, o que determina, basicamente, que uma cidade cresça ou apareça dentro do cenário gastronômico chama-se, então, harmonização. Do que você tem no local, que você possa usar, que o chefe de cozinha possa criar e, principalmente, gerar uma expectativa no visitante. Essa é a maior troca que se pode ter dentro do turismo. A troca gastronômica, de alimentação, lógico, além dos outros itens que eu falei, que é história, belezas naturais, etc. E também para a gente encerrar esse bloco, se você então tivesse que fazer, você falou lá do caviar, você falou do queijo, se você tivesse que convidar alguém para conhecer uma cidade marcante de uma das suas viagens, pelo prato que você vivenciou, qual você acha que possa ter sido a maior experiência marcante nesse sentido de provar mesmo, mas principalmente você que viveu como um turista e você vai indicar isso para uma pessoa? Como que você faria esse convite para essa pessoa? Fábio, é muito difícil você exemplificar numa cidade só como referência. Cada um tem sua característica, cada um tem seu paladar diferente, mas eu vou dizer uma cidade do Brasil e um prato imperdível. Camarão recheado em São Luís, no Maranhão. Olha que isso. E como é que você faria esse convite? Fala, Fábio, você precisa ir lá. Não, você não precisa, você não pode deixar de ir. Você não pode deixar de ir a São Luís conhecer o camarão recheado. Ele é recheado de tão grande que ele é, né? E o sabor é diferente, passa a ser quase uma ostra, mas com sabor de camarão. Então, quer dizer, vale a pena ir no restaurante Varanda em São Luís para apreciar esse camarão. Então, quer dizer, são oportunidades que a vida nos deu de mostrar e de experimentar pratos assim, tão diferentes. E outros lugares também que nós conhecemos, mas eu queria explicitar esse porque ressaltou muito mais aquela sensação de diferente, né? Muito Exato. bom. Tá vendo, minhas confrades, meus confrades? A mesa, ele é o palco da cultura. E é muito bacana quando você faz o serviço bem feito, porque o turista vai indicar o seu estabelecimento, a sua cidade, sua região, para os amigos, para a família, para o Brasil e para o mundo. Reconhecer a importância desse segmento em uma cidade, ela motiva os empresários, motiva os produtores rurais, cria raízes e atrai oportunidades para todo mundo que vive ali. Agora, você, me conta aí, qual é o prato que melhor representa a sua cidade? Escreve aqui nos comentários, estou curioso para saber. E também agora quero falar, que a gente está falando de mesa, vamos falar de acolhimento. O Polenta Vinho e Cucina, aqui em Poços de Caldas, é uma referência. Cozinha italiana, carta de vinhos bem pensada e experiências que ficam na memória. Polenta Vinho e Cucina, onde o sabor encontra a experiência. No Polenta Vinho e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vinho e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. E agora entramos no coração do episódio, porque você vive o turismo não apenas como produto, mas como narrativa, e o turismo é exatamente isso, transformar novas experiências pessoais no famoso storytelling.
Com base, então, nas suas experiências, o que diferencia um destino turístico comum de um destino desejado? Você já deu uma pincelada no bloco anterior, falou um pouco da importância de cada detalhe, mas para a pessoa vai tomar a decisão e falar assim como o Camarão agora há pouco, eu preciso ir lá conhecer isso aqui. Fábio, primeiro eu preciso retroagir um pouquinho na história para tentar entender o contexto todo, que possa entender o contexto todo. Eu sou formado em ciências exatas. Nunca fui bom em geografia e história. Quando eu entrei para a área de comunicação, que foi um chamado, não foi eu que escolhi, foi a comunicação que me escolheu, eu tinha, dentro do jornalismo, você tem várias vertentes. Aliás, uma das profissões mais ecléticas que existe. Você fala de medicina, de agricultura, de esporte, de clima, de tudo. Inclusive de turismo, né? Então, quando eu fui chamado ao jornalismo, por uma naturalidade, eu me encaixei no turismo. E o turismo, ele leva você a ter que estudar mais. Coisa que eu não fiz na escola, eu fui fazer depois. Quando você vai numa cidade, apresentar um local, vou dar um exemplo aqui, Budapeste. Você tem que saber da história. Aliás, o que chama Buda? Peste. Uma chamava Buda, outra chamava Peste, chamaram a cidade de Budapeste. Buda quer dizer abundância de água, Peste quer dizer planície. Então, quer dizer, você tem que aprender essas coisas. Você tem que saber mais do que, de repente, um guia que vai te receber em certas cidades, porque a informação dele é a sua informação, a informação da sua emissora, que você está representando. Então, portanto, é uma oportunidade que eu tive de conhecer lugares no Brasil, fora do país, que, assim, eu me sinto privilegiado por isso. Agora, quem vê um programa pronto, quem vê um programa de 30 minutos no ar, com vinheta a vinheta, mostrando lugares, contando história, mostrando locais, não tem a ideia do que aconteceu antes do programa, do que aconteceu durante a gravação do programa e do que aconteceu depois do programa. Se me permite dizer sobre isso. Sim. Um programa de turismo, ele não começa com o microfone na mão. Ele começa geralmente com um convite, passa por um planejamento, passa por um levantamento de pauta muito bem detalhada e depois passa por uma logística muito grande, principalmente se é um destino internacional. Há de se pensar em cada detalhe, desde visto até que clima que você vai encontrar, onde você vai chegar, sem contar diferenciação de fuso horário que você vai passar, transporte que você vai ter que pegar, equipe que vai ter que ser usada, equipamento que vai ter que ser separado. Então, basicamente, é uma estrutura, por menor que seja, ou por maior que seja, tem que ser tudo bem planejado, detalhe por detalhe. Então, quando você sai daqui, por exemplo, de Poços de Caldas, para ir para um destino, vamos hipoteticamente dizer aqui, Europa, você tem que pensar nisso tudo antes. Não dá para pensar no meio da viagem, esqueci disso. Não existe esqueci disso. Você tem que pensar em tudo, inclusive na tua equipe, no relacionamento diário com a sua equipe. Afinal de contas, são, às vezes, 15 dias juntos que você vai ter que conviver. Então, harmonicamente, você tem que estar preparado psicologicamente para tratar esses 15 dias com a sua equipe, para que haja harmonia dentro do trabalho, para que o trabalho saia da melhor forma possível. Você tem que prever até os imprevistos. Você tem que estar preparado até para estar resolvendo coisas que não estavam previstas. Por exemplo, um exemplo. Você sabe a previsão do tempo, mas se a previsão errar e chover o dia inteiro numa cidade, você não tem outro dia. É aquele dia. Então, tudo isso você tem que ser analisado. Então, você sai daqui, vai lá e começa a fazer as produções, as gravações, às vezes
quem vê a gravação acha que é fácil, mas é de 9 a 17 horas debaixo de sol. É de 9 a 17 horas parando com o tempo só para... Às vezes não dá nem tempo de tomar água, só para almoçar rapidamente. Não dá tempo para ficar parando, conversando e conhecendo como turista. Você tem que conhecer como profissional do turismo. Então, basicamente, esse trabalho é um trabalho que eu entendo que tem que ser levado muito a sério. Não é assim, é ir e visitar. É ir e retratar e mostrar e trazer conteúdo de boa qualidade. Porque é isso que faz a diferença entre um bom conteúdo de programa de turismo e um conteúdo de qualquer jeito de pessoas que falam: eu estou na praça, mas não sei o nome dessa praça. Ou sabe o nome da praça, não sabe quem é, por que aquela praça tem aquele nome. Bom, isso é durante a gravação. Lembrando que a gente deita cedo, acorda muito, deita tarde, acorda muito cedo e tem que aproveitar cada raio de sol. Cada momento é importante, cada segundo perdido você não recupera. Então, basicamente, o programa de turismo exige muito do apresentador, exige muito da equipe. E você também tem o deslocamento dentro da cidade. Eu falei deslocamento entre a viagem, depois você tem um deslocamento dentro da cidade, que você tem que planejar com muito cuidado para que você tenha rapidez nas gravações. Às vezes, de um lado para o outro da cidade, um engarrafamento te trava, você perde a segunda gravação durante o dia. Então, tudo isso tem que ser planejado. Se você vai de metrô, se você vai de trem, se vai de ônibus, se vai de Uber, se vai de táxi. Então, tudo isso tem que estar previamente tudo bem acertado. Então, terminado o período de gravação, o período de voltar, decupar tudo que foi gravado, ver o que vai para o ar, o que não vai para o ar, escolher os BGs, que é o background, que são aquelas músicas que permeiam um programa de turismo, que dá vida ao programa, dá integração com o telespectador e agora com o internauta. Então, basicamente, é uma seleção muito... o BG, o background, ele tem que estar sincronizado com a imagem que você está mostrando. Você vai mostrar um museu, por exemplo, o Louvre, você tem que botar uma música suave. Você não vai botar um rock. Não combina com aquela cena. Então, tudo isso tem que ser analisado. Depois você vai escrever o off. O que é o off? O off, e tudo isso é feito por mim, porque eu centralizo em mim todas essas decisões para que eu possa ter domínio sobre o produto final. O off são todas aquelas informações da terceira voz, que a gente chama de voz de Deus, são todas aquelas informações que não couberam ou que não foram ditas e não estavam na pauta do apresentador. É a complementação da informação. Tudo isso é escrito para que possa juntar o off com as passagens para que possa ser levado ao ar. Depois de tudo pronto, visto e revisto, você tem que ver de novo. Mas você tem que ver com outros olhos agora, e não como o profissional do turismo, você tem que ver como telespectador. E é nesse momento que você vê aonde que você tem que corrigir certas cenas, aonde que você tem que corrigir certas falas, aonde não dá para voltar atrás, mas estou dizendo assim, a ordem delas. Então, Fábio, é um trabalho que eu me sinto assim, feliz de fazer, mas é um trabalho que exige muito, intelectualmente e até fisicamente da gente. Eu vou, depois, se você me der a oportunidade, eu quero contar sobre um projeto que nós fizemos sobre cidades históricas de Minas Gerais, que chega no final do dia, não é sentar, descansar, você já tem que estar prevendo o dia seguinte. Então, basicamente, você começa a trabalhar muito tempo antes da gravação e termina muito tempo. Você só descansa quando o produto está pronto e foi ao ar. E você aqui resumiu de uma forma... Porque o Especial Turismo já visitou centenas de cidades, né? Países, então nem se fala. E você conseguiu resumir para a gente o que faz as boas experiências que você está encontrando lá chegar até nós como olhar de telespectador. E é muito comum, aqui em Poços de Caldas, eu já escutei isso, vou falar dezenas de vezes, mas é natural, as pessoas têm opiniões diferentes. A gente vê pessoas vendendo imagens negativas da cidade onde vive, postando informações negativas da cidade onde vive.
principalmente nas redes sociais, que hoje tem um alcance cada vez mais rápido, né? E um alcance cada vez maior. E também até num sentimento, às vezes a pessoa não está preparado e ele tem aquela expectativa de que um dia isso possa mudar e até melhorar. De repente ele faz aquilo no intuito de chamar atenção para que as pessoas olhem para aqueles problemas e tenta multiplicar aquilo. Mas se você olhar no perfil da pessoa e ver se ele está postando alguma coisa boa da cidade, não. Mas aquilo que chama atenção, ele quer postar. E isso tem muito a ver com a cultura, com a questão do comportamento. E ela não analisa o impacto negativo que isso causa. Como a imagem bem construída, ela pode ter um efeito diferente, principalmente nos meios digitais, como é que você pode falar para essas pessoas, com base em tudo isso que você resumiu? Eu tenho certeza que foi um resumo maravilhoso, mas a gente ficaria aqui horas para entrar em mais detalhes. Como que a comunicação positiva pode transformar o fluxo turístico de um lugar? Eu vou responder sua pergunta com uma posição um pouco contrária. Como que a informação negativa pode prejudicar? Olha, a internet, as plataformas digitais, elas são um avanço muito grande para a humanidade. Nós evoluímos muito rapidamente e colocou voz para todos aqueles que gostariam de falar sobre certas coisas, em todas as áreas, política, social, econômica, esportiva e turísticas. O problema é responsabilidade. Primeiro, as redes sociais nos deram asas, tiraram as cercas. Conforme você disse, eu não sei quem é que está nos assistindo lá no Turcomenistão. Mas uma postagem negativa também vai ser assistida lá. E vai formar a opinião de uma pessoa que não conhece. E o que é pior do que isso é que uma postagem, depois eu falo da positiva, que uma postagem negativa geralmente gera uma corrente de comentários negativos, de pessoas que não sabem, não conhecem, não veem, não experimentaram e vão dar a sua opinião por trás de uma tela. O que eu proponho, logicamente eu não estou querendo aqui mudar a logística da coisa. Se você não tem nada para falar de bem, não fala mal, não. Pelo menos você não prejudica. Uma coisa é um comentário equilibrado, outra coisa é uma crítica que você faz que vai prejudicar. Existe um site ou um aplicativo de avaliação que pode destruir a reputação de uma cidade ou de um estabelecimento. Ali tem pessoas, tem famílias. E às vezes esse comentário negativo foi pontual. Você talvez não tenha sido bem atendido ou não gostou, guarda para você, comente sem crítica destrutiva. Apesar de que eu acho que crítica construtiva é uma coisa assim muito utopia. Quando você faz uma crítica, você já está prejudicando alguém. Então, basicamente, as redes sociais, a internet, deu asas ao homem, deu oportunidade do conhecimento imediato, com rapidez, mas deixou as pessoas sem ter um compromisso com a responsabilidade. Hoje, você, quando recebe uma notícia, geralmente, se a notícia é uma notícia bombástica, você vai consultar nas redes físicas se aquilo é verdade. Porque as fake news tornam as notícias imprecisas. Então, basicamente, como você tem asas para falar do mal, você também tem para falar do bem. Então, procure falar coisas boas, positivas, e mostre o caminho, divida suas experiências e, principalmente, comunique com pessoas positivas. E outra coisa, se você vê um comentário positivo, põe a sua experiência junto. Geralmente as pessoas não põem experiências delas positivas juntos, geralmente só aumentam e engrossam o cordão de pessoas que dão críticas negativas. Eu sou totalmente contra, eu não leio, isso eu evito de ler, as críticas negativas.
E eu entendo que hoje todos têm poder, com um aparelhinho, de falar onde está, onde é que está comendo, que prato que está comendo, que cidade que está, que experiência que ela está tendo, geralmente de férias, né? Ainda criticando os locais que estão frequentando. Me recordo quando você foi convidado para ser secretário de turismo em Poços de Caldas e ali você assumiu grandes desafios, teve que superar e enfrentar grandes desafios. E ali teve uma importância crucial, que era a sua personalidade. A habilidade de se relacionar, a habilidade de liderar para conduzir mudanças estruturais e comportamentais no turismo. Conta pra gente qual foi o maior desafio e o maior êxito que você teve nessa passagem sua como secretário de turismo aqui em Poços de Caldas. Bom, eu fui convidado para ser secretário de turismo no momento em que a cidade tinha a intenção de crescer como cidade turística. Poços de Caldas já era e sempre foi uma grande referência pelas suas águas termais, não só no Brasil, no mundo inteiro. Tá? Eu me lembro de estar numa cidade lá na República Tcheca, uma cidade chamada Karlovy Vary, que tem uma semelhança muito grande com Poços de Caldas, que são suas águas térmicas, seus cristais. A diferença é que lá tem um Festival Internacional de Cinema, você pode encontrar com a Sharon Stone a qualquer momento na rua, comprando lembrancinha. Então, Poços de Caldas já era uma referência muito grande. Quando eu fui convidado a ser secretário de turismo, a cidade tinha um turismo muito... ainda com uma dificuldade muito grande de atrair pessoas. Por exemplo, não tinha linha aérea, como ainda não tem, principalmente para cidades mais distantes, assim como Belo Horizonte e Rio. São Paulo não precisa. Tá certo que nós temos um aeroporto internacional aqui de Campinas, Viracopos, que nos atende muito bem, a 150 quilômetros daqui. Mas Poços de Caldas tinha alguns desafios a conquistar. E um dos grandes desafios eram os seus pontos turísticos. Porque os pontos turísticos, além de gerar despesa orçamentária, o turista não ficava satisfeito com o que via nos pontos turísticos. Então, você ofereceu uma coisa que você não tinha. Os pontos turísticos eram rudimentares. E um dos desafios que eu recebi ao convite de ser secretário de turismo é que a gente pudesse promover que os pontos turísticos fossem, eu vou chamar aqui de terceirizados, mas o termo não é esse bem, não. Uma concessão, né? É a cessão onerosa de espaço. E era um desafio muito grande, fiz muitas reuniões com empresas em São Paulo, fizemos audiências públicas e levamos para a Câmara Municipal uma proposta de mudança. Essa proposta já havia sido analisada pela Câmara Municipal algumas vezes e sido retornadas ao Executivo, por falta de concordância com os termos e principalmente com o texto completo da proposta. Então, houve a necessidade de fazer um trabalho intenso para que todos entendessem que essa proposta não era proposta para o prefeito, não era proposta para a Secretaria de Turismo, que era uma proposta para a cidade de Poços de Caldas, que é uma fórmula que deu certo em muitas outras cidades. E é uma fórmula de sucesso em muitas cidades, inclusive lá na Europa. Então, basicamente, a ideia era tirar o ônus do poder público de cuidar do turismo, dos pontos turísticos da cidade. A cidade continua tendo águas sulfurosas, águas termais, essas praças maravilhosas, mas os pontos turísticos não. Então, nós conseguimos, através dos nossos diálogos, mudar esse conceito e que a Câmara aprovasse
a proposta de cessão onerosa dos espaços, de uma forma responsável. Então, o poder público, que eu acho que a obrigação do poder público é cuidar de saúde, educação, segurança. Quando ela começa a ir além disso, ela não faz bem feito. Porque isso são coisas empresariais. E eu acho que o poder público tem que cuidar de pessoas e comunidade. Bom, quando foi aprovado essa lei que dava a oportunidade da prefeitura chamar empresas para cuidar dos pontos turísticos, foi um passo importantíssimo para o crescimento do turismo da cidade. Porque o que aconteceu? Para quem gastava quase 1,5 milhão por ano para a manutenção dos pontos turísticos, passou a receber um royalty por isso. E os pontos turísticos passaram a ser de conservação e de atualização daquela empresa que teria vencido essa licitação, esse pleito de cuidar dos pontos turísticos. Além do que, essa empresa que venceria esse pleito, ela teria que recolher o imposto sobre serviço, o ISSQN. Então, quer dizer, a prefeitura deixou de gastar, começou a não precisar de investir e começou a receber. Uma fórmula simples, uma coisa assim, se você pensar no equilíbrio dessa atitude, é uma coisa lógica. E ninguém pôs o ovo de pé, não foi eu que inventei isso, não foi o prefeito que inventou isso. Foi exatamente a copiar o que é certo, o que deu certo. A gente não pode ter receio de copiar as coisas certas. A gente só não pode copiar as coisas erradas. Mas eventos de sucesso têm, por obrigação, de ser copiados. Foi o que foi feito naquela época, quando eu estava como secretário de turismo. E esse foi o maior desafio e uma função que eu tinha que cumprir dentro da Secretaria de Turismo. E usado de uma equipe muito competente, que criou todo o processo, que fez a licitação, chamou as audiências públicas, foi tudo feito de uma forma de comunicação com a sociedade, mesmo porque nos pontos turísticos existiam pessoas, ainda existem, pessoas que têm o sustento das suas famílias lá. Então, tudo isso teve que ser pensado. Tá? Então, portanto, eu entendo que hoje a cidade é uma cidade que tem um turismo forte, é uma cidade que tem um turismo que já é mais moderno. Falta melhorar? Claro que falta, principalmente com relação a trazer turistas de fora. Por exemplo, nem todos os recepcionistas de turismo falam uma segunda língua ou uma terceira língua. Nós precisamos ainda melhorar? Claro, nós estamos engatinhando, mas crescemos e evoluímos muito. Hoje, Poços de Caldas passou a ser uma referência no turismo profissional no estado. Isso porque eu converso com várias pessoas que trabalham em emissoras de TV e rádio, mesmo porque eu também tenho uma função de diretor da AMIRT, que é a Associação Mineira de Rádio e Televisão, onde congrega mais de 400 emissoras do estado de Minas Gerais. Então, a gente troca informação. Poços de Caldas hoje é uma referência, graças a uma coisa simples. Eu vou dar um exemplo também de turismo. Aqui perto, por exemplo, em Vassouras. Para você entrar numa fazenda do século XIX, você paga quase R$150, o casal R$300. Não sai ninguém insatisfeito de lá. Ai, que legal. O importante é você encontrar aquilo que você esperava encontrar. E eu me recordo também de uma entrevista que você deu em setembro de 2020, quando foi anunciado, então, a tua saída do cargo de secretário de turismo, e você comentou nessa entrevista que, por causa dessas mudanças que houveram, que foram decisões de pulso firme, mas principalmente com habilidade de comunicação, de liderança, que o turismo interno, o turismo familiar e também o rodoviário tenderia a crescer. E você disse algo mais ou menos assim, que foi o Poços Caldense, vestindo a camisa do Poços Caldense, assim, a personalidade Poços Caldense naquele momento, né? Eu não conheço uma cidade com essas praças, com essas ruas e com esse clima, com essa vista
E a cidade de Poços de Caldas tem tudo para ser o melhor destino turístico do Brasil. Ou seja, a concessão dos pontos turísticos realmente foi um divisor de água para Poços de Caldas. A gente percebe isso, como que isso está realmente beneficiando, gerando emprego e renda, mas melhorando o atendimento, o acolhimento para o turista, né, em relação à hospitalidade. E é legal você fazer esse comentário, como é que Poços está se posicionando atualmente, comparando com essas mudanças. Outra coisa importante é que essa comunicação turística, sendo institucional ou emocional, ou as duas coisas juntas, elas vão mexer na cultura da sociedade. No mundo cada vez mais digitalizado, né, que as pessoas estão nas redes sociais, em vídeos, tal, tudo na palma da mão, a gente percebe a importância do papel da TV regional falando da promoção do turismo local. É muito legal a gente evidenciar isso, da importância que a gente falar que é de Poços Caldense para Poços Caldense, né? Uma história muito ali presente ali, né? Então eu quero, para fechar esse bloco, eu queria que você pudesse falar para a gente um pouquinho qual que é a sua visão para os próximos 10 anos para Poços de Caldas. Quero que você fale um pouquinho, 3 perguntas. Sua visão de Poços de Caldas para os próximos 10 anos. Como que você vê essa transformação da comunicação da TV para o digital, essa transição que está acontecendo, como manter o trabalho presencial da televisão e, principalmente, fala para a gente desse trabalho que você está fazendo aqui no turismo de Minas Gerais. Bom, eu vou pedir para você segmentar a sua pergunta, está muito comprida, eu não vou conseguir responder tudo ao mesmo tempo. Bora lá. Por exemplo, o que eu penso com relação ao crescimento do turismo? Nós passamos um período crescendo de uma forma meio que lenta, tá? Numa proporção aritmética. De uns tempos para cá, desde a concessão onerosa, nós começamos a crescer de uma forma geométrica. Ou seja, nós crescemos numa aceleração maior. Associado às redes sociais também, que para as emissoras, conforme você disse, regionais, elas começaram a ter a divulgação pelos meios normais, mas também pelas formas de divulgação social associadas e caminhando no mesmo sentido. Isso foi um crescimento muito bacana para as emissoras. E começaram a ter as emissoras a interatividade que antes era mais restrita ao telefone, né? Hoje não. Então, quer dizer, a comunicação passou a ser mais rápida. A segunda pergunta, Fábio? Então, da importância que você está falando do mundo digital, da televisão presencial para o mundo digital, como que você vê Poços de Caldas nessa comunicação nos próximos 10 anos? Poços de Caldas eu vejo nos próximos 10 anos como o melhor ponto turístico, o melhor destino turístico de Minas Gerais. E um dos principais do Brasil. Eu não falo o maior do Brasil, porque nós temos no Brasil mais de 8 mil municípios, 5 mil municípios, aliás. Então, quer dizer, eu estou dizendo que Poços de Caldas vai ser uma referência, já é uma referência, e a tendência é que cresça mais, que seja o principal ponto turístico de Minas Gerais. Lembrando que a gente tem que separar o objetivo do turista. Se ele quer ver a história, se quiser ver a história do ciclo do ouro, é lógico que não vai achar tudo isso, não vai achar aqui em Poços de Caldas, vai achar Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, mas lugar de contemplação de natureza, lugar de águas termais, Poços de Caldas passa a ser essa referência. E essa referência é uma referência muito forte, que desde a fundação da cidade, desde o começo da cidade, quando vinham pessoas da Europa fazer seus tratamentos aqui. As águas minerais são responsáveis pelo crescimento da cidade. Eu vou te contar uma história, Fábio, que é curiosa. Se você for lá nas termas Antônio Carlos foi presidente de Minas Gerais. Olha que eu disse presidente. Não era governador naquela época, a figura de quem comandava Minas Gerais. Você vai ver nas termas Antônio Carlos um relógio nas costas dele e não na frente. Você já reparou nisso? Não reparei, olha que interessante. Você já observou que tem um relógio lá atrás? Sim.
para a Praça Pedro Sanches. Sim. Olha que coisa interessante, são histórias de Poços de Caldas que às vezes poucas pessoas conhecem. Poços de Caldas tem 2 praças bem grandes, além de outras, que são marcantes, a Praça Pedro Sanches e a Praça Pedro Afonso Junqueira. A Praça Pedro Sanches é praça de sol, ela é aberta. A praça de trás do Palace ali, ela é de sombra, ela tem mais árvores. E as pessoas tomavam os banhos nas termas e iam para a Praça de Sol, que é a Praça Pedro Sanches. Por isso que o relógio está lá, porque naquela época elas não tinham relógio de pulso. Que legal. Para saber que era a hora de ir para o hotel para fazer a sua refeição. Então, quer dizer, Poços de Caldas tem essa história que atravessa séculos, né? Poços de Caldas tem pouco mais de 150 anos e é uma cidade que é uma referência. Vinha pessoas da Europa se tratar aqui. Hoje vem pessoas do Brasil inteiro. Mas não vem só por causa das águas minerais, não, e pelas águas termais. Vem pela beleza natural de Poços de Caldas. Andar pela cidade, pelas ruas de Poços de Caldas, pelas praças, sentar no banco da praça, ver a banda tocar no coreto. Qual cidade do interior que você vê isso? E segurança. E você ter liberdade de trazer as crianças, de aproveitar esse ar puro de montanha, estamos a 1.200 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então, quer dizer, são poucas cidades que oferecem esse tipo de turismo. Então, por isso que eu acho que daqui para frente, Poços de Caldas já evoluiu muito no turismo. Poços de Caldas é uma personalidade turística, só que daqui para frente a tendência é melhorar com os equipamentos turísticos. No próximo bloco a gente vai falar então sobre esse teu passeio também sobre Minas Gerais, que é um estado, né, que a gente tem super orgulho, mas Poços de Caldas enche nosso pulmão, enche nosso peito de ar, que a gente fala com muito amor. Tá vendo, minhas confrades e confrades? O turismo é a vitrine de uma cidade, que ela exibe a sua cultura, a sua história, belezas naturais e infraestrutura, que impulsiona a economia local com empregos, com renda, investimentos e melhora a qualidade de vida dos moradores, principalmente ao valorizar a identidade e o patrimônio, embora um excesso também possa gerar desafios como superlotação, como inflação, que exige liderança, exige equilíbrio e principalmente gestão competente. E você que está aí com a gente, qual a imagem da sua cidade você levaria para o mundo inteiro? Conta aqui para a gente. E eu também quero agora falar sobre experiências que reúnem pessoas. Experiência também é simplicidade bem feita. E a Santa Pizza é tradição em Poços de Caldas. Pizzas artesanais, ingredientes de qualidade e aquele clima perfeito para reunir amigos e família. Santa Pizza, sabor que conecta pessoas. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. E voltamos. Ildeu, vamos analisar juntos uma frase que eu já escutei uma vez e ela sempre ecoa aqui dentro da minha cabeça. Turismo não é gasto, é investimento. Vamos tentar entender um pouquinho sobre isso daí. Primeiro, vamos ter a visão do ponto de vista individual, lá do turista. Visão sobre gasto é quando a maior parte do dinheiro que ele gasta nas viagens é para um consumo ali imediato. Por exemplo, comprar passagem aérea, a reserva do hotel, a alimentação que ele tem que fazer, ou até mesmo um entretenimento, enfim, entrar num parque, enfim, fazer uma visita no ponto turístico. Normalmente esses custos, eles geram um gasto para a pessoa, não geram retorno financeiro e, portanto, é gasto. Agora, na visão sobre investimento, que a pessoa coloca o dinheiro e ela tem do ponto de vista, né, do turista, que ele está relacionando ali ao bem-estar pessoal, na saúde mental dele, na educação. Por quê? Porque ele está aprendendo sobre novas culturas, sobre novas histórias e principalmente no desenvolvimento de capital social, de networking, porque ele acaba conhecendo pessoas, de repente vai fazer negócios e tal.
Esses benefícios ele têm um valor a longo prazo. E não dá para calcular isso, eles são meio que intangíveis, porque é difícil de se medir financeiramente qual é o retorno que ele tem ao longo da trajetória da vida dele pós essa viagem que ele fez. Agora, vamos analisar também do ponto de vista econômico, que é o olhar do governo, das lideranças, das empresas e principalmente da comunidade local, das pessoas que vivem ali numa cidade turística. Para os destinos turísticos, a economia em geral, ela é claramente um investimento. Por quê? Porque ela gera um efeito multiplicador ali na economia, né? Ela contribui para a criação de empregos, né? Tanto diretos quanto os indiretos, ela gera renda, ela aumenta o PIB, né? o Produto Interno Bruto, ela desenvolve também uma infraestrutura, gostava falando de aeroportos, mas também tem estradas, tem os hotéis, tem todo um receptivo, né? As ruas da cidade, as placas, sinalização. Ela arrecada os impostos para o governo, ela promove também um intercâmbio cultural e preserva, né, o patrimônio histórico e natural da cidade. Ou seja, vamos resumir aqui esse comentário meu. Embora o turista ele incorra, né, em gastos para ele poder consumir os serviços, o setor do turismo, como um todo, ele funciona como um motor econômico, que ele vai impulsionar o crescimento e o desenvolvimento, agindo, então, como se fosse um investimento para toda a sociedade, né? O gestor público que olha dessa forma, ele percebe o quanto que isso melhora. Mas, mesmo assim, muitos moradores locais criticam o empenho de gestores públicos, principalmente em relação a essa importante pasta que é a Secretaria de Turismo no município. Você viveu isso na prática. Então, se a gente sabe que o turismo impacta diretamente a economia de uma cidade, na tua opinião, quais setores mais se beneficiam quando o turismo é bem estruturado? E também, em relação à concessão dos pontos turísticos aqui em Poços de Caldas, como que isso mudou a lógica econômica da cidade? Olha, bom, você já ouviu alguma vez alguém usar o termo a indústria do turismo? Muitas vezes. Isso quer dizer que turismo é negócio. É negócio. E um negócio que não polui, e um negócio que gera divisas e que gera receitas. Isso é importante levar em conta. Então, investir no turismo é investir na própria cidade. Porque, afinal de contas, se existe turista, existe receita. Se existe receita, existe impostos. E se existe impostos, existe mais saúde, mais educação, mais tudo para a cidade, infraestrutura de forma geral. Então, basicamente, eu acho que investir no turismo é um investimento de forma inteligente, que tem que ser levado em conta. O turismo não é gasto, é investimento. Então, essa indústria do turismo, que nós dissemos no começo, ela passa a ser analisada de um ângulo um pouco diferente. Não é uma indústria qualquer, que você vai produzir uma matéria finalizada, mas você vai oferecer uma oportunidade que as empresas da cidade recebam restaurantes, hotéis e similares, bares, e todo o complexo, todo o trade de turismo ganha com isso. Famílias vivem do turismo. Então, portanto, o turismo é um dos carros-chefes. Agora eu vou dar um exemplo contrário. Quem se lembra da época da pandemia? Nossa. Você andava pelas praças, pelas ruas da cidade, você não encontrava ninguém, nem turista, nem morador. As lojas não tinham para quem vender e os hotéis não tinham para quem oferecer hospedagem. Aí foi inclusive quando na época que eu estava como secretário, aí que a gente entende a falta que faz o turismo numa cidade. Aí que você entende a falta que o turismo faz num país. Então, na época que nós tivemos o período da pandemia, e que nós percebemos claramente a importância do turismo, uma cidade vazia. Então, portanto, o turismo é importante. Quando a gente vê a cidade crescendo, evoluindo no turismo, é uma cidade alegre, uma cidade feliz, e hoje, em Poços de Caldas, praticamente você tem quase que toda a lotação hoteleira lotada,
você tem os restaurantes todos movimentados, você tem as pessoas prestadoras de serviço com ocupação total, desde guia até os fornecedores de produtos e alimentos na praça. Então, tudo isso gera o turismo, até a classe artística ganha com turista. Então, portanto, faz só essa comparação da época da pandemia para a época de hoje e coloca no meio desse ingrediente a seção onerosa do turismo, aí você tem uma percepção clara da evolução e da importância que é o turismo. E também, numa análise então mais profunda ainda em relação a esse comentário que você fez, do trabalho e da importância, a gente sabe que as coisas não mudam do dia para a noite, né? Isso leva tempo. E tentando esclarecer um pouco também sobre esse grande impacto que está sendo causado na cultura da nossa cidade, para evidenciar que essa transformação positiva do turismo, ela gera emprego, renda de forma sustentável, a gente precisa, muitas vezes, medir o sucesso econômico do turismo além do número de visitantes, porque a gente precisa mostrar que isso aí, a pessoa que está aqui em Poços de Caldas, ele vai ali na loja, ele compra um sapato, ele compra uma camisa, ou seja, ele traz o dinheiro para Poços de Caldas e para a cidade turística, ele volta e ele dá despesa para o poder público onde ele vive, né, de saúde, de segurança pública, de educação, lá na cidade dele, mas aqui ele só gasta, ele consome. O nosso programa, ele está na internet e Poços vem recebendo visitas e premiações no Brasil e no mundo por causa de todo esse trabalho que está acontecendo aqui. Que conselho que você daria, então, para os nossos gestores públicos e também para outros gestores públicos que têm visitado Poços de Caldas, com base em tudo isso que está acontecendo, esses gestores que querem fortalecer o turismo nas suas cidades? Como lidar com toda essa oportunidade frente aos interesses da comunidade? Bom, eu vou dar um exemplo assim muito pontual. Há pouco tempo atrás, eu gravei o programa de turismo em Castelo, no Espírito Santo. Fui lá, fiz um programa, mostrei as belezas de Castelo, porque eu fui convidado pelo governo do governo municipal da cidade de Castelo para mostrar a cidade. E nesse network, nessa troca de informações, eu falei sobre Poços de Caldas. Eles vieram aqui, um representante da Câmara Municipal, para ver qual é o segredo do sucesso para implantar lá. Então, basicamente, é isso. É uma cidade mostrando o que a outra fez sucesso para copiar, porque eu disse que copiar cases de sucesso não é demérito para ninguém. Agora, uma coisa que é importante, né, Fábio, nesse assunto que você tocou. Eu não estou aqui para aconselhar ninguém, isso aí é técnica. Isso aí é constatação da verdade. Quem investe em turismo recebe de volta. Isso é muito importante você levar em conta. Hoje, as cidades têm que ter essa personalidade de entender que ela é uma cidade que tem uma chamada turística, mas uma coisa importante é dividir. Aliás, diz que a melhor forma de multiplicar é dividir. Dividir o turismo com a região. O turista que vem a Poços de Caldas, ele pode também conhecer Caldas, ele pode conhecer Andradas, ele pode conhecer Cabo Verde, pode conhecer essas produções de café na região, o turismo rural. Você multiplica esse turismo para toda a região. Você começa a deixar o turista cativo da região, e não só de Poços de Caldas. E isso, Poços de Caldas também passa a ganhar pelo fato de receber com mais frequência turistas. Então, não é conselho de quem tem mais experiência nisso, não, mesmo porque também não me sinto tão assim. Me sinto, sim, com a experiência de ter vivido esse projeto de turismo coparticipativo e não turista só de Poços, mas turista da região. E isso acontece em outras cidades também. Você, por exemplo, você vai em Maceió, você vai visitar as praias vizinhas ali em volta. Você vai em Porto de Galinhas, você vai visitar as praias em volta, que às vezes não estão nem no mesmo estado de Pernambuco. Então, isso é importante, você dividir o turismo com o que as cidades em voltas vizinhas oferecem também ao visitante. Então, para a gente encerrar esse bloco, vamos resgatar aquela conversa que a gente estava tendo no bloco anterior. Estamos falando de Minas Gerais. Você, nesse trabalho maravilhoso que você faz por viagens em todas as regiões do país e do mundo,
quando você escreve o roteiro, quando você apresenta as intenções, faz o cronograma e sai de viagens, principalmente nas cidades mineiras. Vamos falar desse projeto da cidade de Minas. Qual o legado que você acredita que você quer deixar para as pessoas, incluindo Poços, mas vamos falar do Estado, para as futuras gerações? O que você quer passar para eles? Bom, nós vamos dividir essa resposta em duas partes. Primeiro, quando eu falo de Poços de Caldas, eu já gravei vários programas em Poços de Caldas, para mostrar na TV Poços, em Poços de Caldas e para ser espalhada para o mundo, a gente quer mostrar a nossa cidade. Eu sou Poços Caldense desde o ano 2000. Então, sou Poços Caldense há 26 anos. A gente não escolhe onde nasce, mas pode escolher onde quer morar. Uma coisa importante que a gente tem que deixar para as futuras gerações, conforme você disse, é a nossa rica história. Tem gente que conhece a Europa, mas não conhece o Brasil. Alguns de vocês já entrou na Igreja do Pilar, em Ouro Preto, na Igreja de Santo Antônio, em Tiradentes, e já viu a magnífica obra do Aleijadinho, na cidade de Congonhas do Campo? Alguém já viu as igrejas barrocas mineiras? Já viu igreja com 400 quilos de ouro impregnado nas paredes, sem contar as lindas obras do mestre Ataíde pintadas no teto? É esse legado que a gente quer deixar, essa história que a gente quer deixar. Mostrar que Minas Gerais é história. Na época do ciclo do ouro, Minas foi referência no mundo. Ouro Preto já teve mais habitantes do que Nova York. Então, por isso tudo, é importante que a gente deixe isso registrado. Existem várias formas de você deixar registrado. A minha forma de deixar registrado em obra audiovisual. Alguns escrevem livro, outros deixam por pinturas, por obras de arte. A minha forma de deixar esse legado é através de documentários audiovisuais que ficam aí, hospedados nas redes sociais, para serem vistos hoje e posteriormente. E eu faço mais um brinde contigo por gratidão, porque realmente são episódios incríveis e eu convido a todos vocês, assistam Especial Turismo, que realmente é incrível, não pode ficar de fora de todos os episódios que o Ideu e sua equipe vai gravar. Pessoal, bons líderes são cruciais para o desenvolvimento do turismo e da economia de uma cidade, porque eles são responsáveis por coordenar o planejamento estratégico, implementar políticas públicas e garantir a infraestrutura necessária para transformar esses recursos naturais e culturais em produtos e experiências turísticas competitivas. E é isso que o Ideu mostra sempre para a gente. O turismo, ele movimenta sonhos, pessoas e cidades. E você aí, qual é o seu papel no desenvolvimento da sua cidade? Pense nisso, tá bom? E para fechar com sabor e identidade, a queijaria Queijo Sô representa o melhor da nossa terra. Queijos artesanais maturados com técnica, cuidado e alma mineira. Queijo Sô, o autêntico sabor da nossa região. A queijaria Queijo Sô vai muito além da venda de queijos. Aqui, cada peça carrega história, técnica e paixão. É um verdadeiro trabalho de curadoria, onde se transforma queijos frescos em joias maturadas, com alma e identidade mineira. Vem para Poços de Caldas e conheça a queijaria Queijo Sô, um autêntico sabor mineiro direto da fonte. Voltamos agora para o nosso bloco de encerramento, mas, Ideu, tem um assunto que me resgatou aqui agora na memória, que eu já ouvi alguns rumores do futuro da televisão. Vamos deixar para o pessoal que está assistindo agora uma explicação mais técnica do que é essa nova televisão 3.0 que está chegando. Bom, a televisão 3.0 é uma evolução da TV que nós temos hoje. Nós começamos com a TV 1.0, que era a TV preto e branco, você colocava bombril ali na ponta da antena, tentava sintonizar, chuviscado.
depois veio a TV 2.5, já era uma TV com mais tecnologia, e depois veio a TV colorida, e hoje nós estamos caminhando para a TV 3.0, que basicamente é uma evolução da televisão. A TV, ela vai crescer cada vez mais. A TV física, ela está passando por um momento de transformação para a evolução. Ela vai fazer a junção da TV comum com as redes sociais de forma de comunicação imediata com as emissoras. Você vai poder interagir com a TV. Hoje já existe isso, mas de forma paralela. Você vê um apresentador falar sobre certos assuntos, pergunta a sua opinião, você manda um WhatsApp para ele. A ideia é que, a partir do ano que vem, a implantação da TV 3.0, ela seja uma realidade, que você comunique diretamente com a internet da televisão. Então, é um caminho mais curto. E se você observar bem, já fazíamos isso, só que nós vamos fazer de uma forma contínua. Para a Copa do Mundo de 2026, esse ano, eu falei o ano que vem, desculpa, nós já estamos em 2026. Eu fui na convenção da TV 3.0 no ano passado para ver os detalhes. Então, para essa Copa do Mundo, nós já vamos ter. Você vai assistir o jogo do ângulo, da forma que você quiser, ou dentro do campo ou fora dele. Olha. Você vai querer com narração ou sem narração, ou com outro narrador. Você vai poder comprar a camisa do clube que está jogando, ou da seleção, que vai ser a campeã do mundo, que é a seleção brasileira. Você vai poder comprar a camisa do titular da camisa 10, que estiver no lugar. Então, quer dizer, basicamente, para esse ano, nós já teremos a implantação da TV 3.0. Para isso exige uma tecnologia a ser implantada pelas TVs, de forma geral. Na transmissão é outro transmissor, é outro sistema. E nas TVs receptoras também. As TVs, as que vocês conhecem hoje, as TV LCD, serão trocadas também. O consumidor vai trocar sua TV ou passar por uma forma transitória de um receptor, de um transmissor que seja acoplada na TV. Igual aconteceu com a TV digital. Nossa, mas muito interessante mesmo. E assim, a gente percebe o quanto que a tecnologia está evoluindo, né? E isso não volta. Então, estamos atentos a esses movimentos, porque está cada vez mais digital e isso vai permitir com que a nossa informação possa ser escolhida por quem realmente quer assistir e da melhor forma e do melhor horário que ele quer assistir, não é isso? Tá, e outra coisa que é importante. É uma evolução da TV, mas a TV ainda está devendo. Cheiro e temperatura. Tá chegando lá. Ildeu, que privilégio te receber aqui, meu querido amigo. Essa conversa ela mostra pra gente que comunicar e principalmente liderar é fazer toda a diferença numa cidade. Mostra também que o turismo é desenvolvimento e que o legado ele se constrói com visão, com coragem e principalmente com relacionamento, com network. Meu querido, o espaço agora é só seu. Deixa para os nossos telespectadores uma mensagem final para quem está nos acompanhando até agora. Ô Fábio, eu vou transferir para você essa responsabilidade. Fala sobre esse vinho que nós tomamos hoje. Que vinho é esse? Qual a característica dele? Porque eu adorei. Bom, quero agradecer, Fábio, a oportunidade de estar aqui. Foi um momento legal, principalmente de reencontrar os amigos, conforme eu disse no começo da entrevista, e principalmente bater um papo sobre tudo isso que nós falamos, sobre turismo, sobre TV, sobre programa de turismo, sobre participação pública-privada. Nós falamos sobre tantas as coisas, tantos assuntos, que eu acho que nós demos um panorama em tudo que a gente pensa. Agora, faltou só falar uma coisa que eu deixei para o final. Eu deixei propositalmente para o final dessa entrevista, de dizer o quanto eu aprendi sobre vinho com esse moço que está aqui, Fábio Gregório. O Fábio Gregório foi minha diretriz para que depois de certo tempo que eu comecei a ter contato com o mundo do vinho, que eu pudesse tecnicamente entender um pouquinho. Vou falar como Sócrates. Só sei que de tudo nada sei, mas que o pouco que eu sei eu aprendi com esse moço com relação ao mundo dos vinhos. E eu sou grato a ele por isso. Então, um pouco que eu aprendi de vinho, um pouco que eu tenho, do grande conhecimento que ele tem, foi através das experiências que nós tivemos juntos e que vários
de várias oportunidades, e isso acrescentou demais na nossa vida, minha e da minha esposa, que sempre frequentamos os wine dinners, etc. Ô Fábio, foi um prazer muito grande reencontrá-lo, foi um prazer muito grande ter a oportunidade de dar essa entrevista, de falar da nossa vida profissional, da nossa experiência profissional e principalmente sabendo que essa entrevista vai ser vista por várias pessoas e que vão avaliar, sabendo que de tudo que eu não sei, eu acabei aprendendo um pouco mais hoje com essa nossa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu querido. Mais um brinde, estou aqui emocionado. Meu padrinho da televisão. Este é um vinho especial, realmente. Ele é uma assemblagem português da região do Alentejo. Tem algumas uvas e o próprio produtor, ele não menciona exatamente quais são as uvas, porque são várias uvas, porque para eles o mais importante não é o nome da uva, mas sim a região. E é um vinho muito equilibrado, um vinho muito fácil de tomar, que ele acompanha muito bem com queijo, como esse que estão aqui na mesa. Mas o mais importante é que ele está aqui entre nós para celebrar esse momento incrível. Eu que sou muito grato a você por tudo que você fez para mim, meu querido. Obrigado mesmo de coração. Eu que agradeço, Fábio, mais uma vez. É isso aí, confrades e confrades, dizendo apaixonados. E eu tô aqui emocionado, hein? Que episódio inspirador. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal. Porque o vinho, ele conecta, a gastronomia acolhe, o turismo transforma e juntos eles fortalecem a economia da cidade. E lembre-se sempre, viver é brindar com a alma. Até o próximo episódio, pessoal!